Olá, pessoal. Professor Michel mais uma vez. Olha só, então aqui, ó, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, tá? Nós vamos falar aqui, ó, da unidade 6. Querendo ou não, na unidade 6, ó, a gente vai falar praticamente de fisiologia, tá? A gente vai falar de como que o corpo do ser humano ele é formado, tá? Então, querendo ou não, o corpo humano ele possui níveis de organização, tá? Então, ele é formado desde a célula. Essa célula, em conjunto com outra célula, vai formar um tecido, tá? Esse tecido, quando ele exerce uma função específica, ele é chamado de órgão. Esse órgão, quando ele se associa a outros órgãos, para que juntos eles possam formar e exercer uma atividade, são formados aí os sistemas, tá? E quando eu tenho vários sistemas trabalhando juntos, para que juntos eles consigam estabelecer um desenvolvimento e uma atividade metabólica, por fim, a gente chama que houve a formação de um organismo vivo, tá? Então, nós temos célula, tecido, órgãos, sistemas e o organismo vivo, ou seja, o corpo do indivíduo propriamente dito, tá? Então, querendo ou não, nessa videoaula aqui a gente vai aprender um pouco sobre fisiologia, né, como o nosso corpo é formado, os tipos de tecido que são encontrados no nosso corpo, e que, querendo ou não, ó, a gente vai aprender aqui a identificar tecidos, sistemas do corpo humano. Beleza? Vamos lá? Então, próximo. Nós temos aqui, ó, como eu já disse, os níveis de organização do corpo humano, tá? E querendo ou não, olha só, o nosso corpo, existem muitos tipos de células com diferentes formas e funções. As células estão organizadas em grupos que, trabalhando de maneira integrada, elas vão desempenhar juntas uma determinada função. Esses grupos de células são chamados de tecido, como eu acabei de falar no outro slide. Então, olha só, os tecidos no corpo humano podem ser classificados em 4 grupos principais. O tecido epitelial, que é chamado de tecido de revestimento e proteção, tá? O tecido conjuntivo, chamado de tecido de preenchimento e de proteção, tá? O tecido muscular, que é chamado de tecido de movimentação, né, de proteção também, porque querendo ou não, o músculo ele ajuda a proteger o sistema ósseo, tá? E nós temos o tecido nervoso, que é formado pelo sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? Tudo isso a gente vai ver ao longo dos slides, tá? Então vamos conhecer aí como é que funciona. Nós temos aqui, como eu já disse, ó, nós temos o famoso tecido epitelial, né, que como o próprio nome já diz, ele é formado por ele é tecido epitelial, ele é formado por células epiteliais, né, como o próprio nome já diz, e a função desse tecido epitelial nada mais é do que revestir e proteger, né? O tecido epitelial, ou seja, a nossa pele, ela é, ao mesmo tempo, o maior órgão do corpo humano. Por que o maior órgão? Porque o tecido epitelial, ele é o único tecido que reveste o corpo. Então, por ele ser o único tecido que reveste o corpo, então não tem nenhum outro tecido que realiza essa atividade. Então, se nenhum outro tecido realiza essa atividade, então o tecido epitelial, ao mesmo tempo, ele é chamado de pele, que, querendo ou não, também é o maior órgão do corpo humano. Tá? Aí ele vem aqui, ó. Esse tipo de tecido ele tem como principal função revestir e proteger o corpo humano, tá? De forma que a epiderme, né, ou seja, a nossa pele, é a camada mais externa da nossa pele. No próximo slide a gente vai ver como é que é formado, basicamente, as camadas da pele e sucessivamente as estruturas que a gente encontra nesse tecido epitelial, tá? Então nós temos aqui, ó, o tecido epitelial também forma o que a gente chama de glândulas, tá? Que são as estruturas compostas por células e que, querendo ou não, elas fabricam no nosso corpo os determinados tipos de hormônio, né? Que é o que a gente fala. Querendo ou não, forma também o suco digestivo, a lágrima e a figura do suor, tá? Então vamos lá no próximo para a gente ver como é que funciona aí o esquema da nossa pele. Epitélio de revestimento, como eu já falei, né, tem a função de revestir e proteger. Então, querendo ou não, esse slide aqui ele é mais do mesmo, tá? Aqui, esse slide aqui que é o bacana. Olha só, nós temos aqui, ó, um corte, né, óbvio, um corte computadorizado do que a gente encontra na nossa pele. Então, vamos de baixo para cima. Olha só, de baixo para cima, nós temos aqui, ó, a figura da artéria e da veia, trazendo sangue para alimentar esse tecido aqui, ó. Esse tecido subcutâneo é aquele tecido que fica abaixo da pele. Eu imagino que você já deva ter se machucado, que quando você se corta, você vê que
teve ali, ó, perdeu a epiderme, que é a cor da nossa pele, né, o tom da nossa pele, e lá embaixo você consegue perceber aquela massa branca. Aquela massa branca é justamente esse tecido subcutâneo, tá? Aí nós temos, no tecido subcutâneo, nós temos a figura aqui, ó, do folículo piloso, que é justamente o berço de formação do nosso pelo, tá? Seja do braço, da perna, da cabeça, da axila, tá? Ou seja, folículo piloso é o berço de formação de todo e qualquer tipo de pelo, tá? Acima da linha do folículo piloso, nós temos a figura do músculo, tá? Que é o músculo que vai causar o arrepio. Não tem quando a gente arrepia, o pelo não fica ereto? Ou seja, justamente aqui esse músculo eretor que está acima do folículo piloso. Se, querendo ou não, quando você se arrepia, esse músculo contrai e o pelo levanta, tá? Acima do músculo eretor, nós temos a figura da glândula sudorípara, que, querendo ou não, à medida que esse tecido fibroso aqui, ó, que esse músculo aquece, automaticamente a glândula sudorípara ela começa a aquecer e começa a liberar água. E quando ela libera água, automaticamente essa água ela vaza pelos poros, vaza pelo folículo, a fim de você perder calor do corpo para o ambiente, tá? Aqui, ó, na mesoderme, nós temos aqui, ó, a camada do tecido, das terminações nervosas, né? Ou seja, são as porções em que torna essa pele sensível. Por isso que, querendo ou não, qualquer toque, por mais delicado que ele seja, você consegue perceber justamente por conta dessa terminação nervosa aí, tá? E na parte de cima, nós temos a camada córnea, ou chamada de queratina, que é a camada da nossa pele propriamente dita, tá? Não tem quando a gente pega sol demais que a gente se queima. Quando a gente se queima, a pele não começa a descascar, você não começa a descamar, ou seja, essa descamação é justamente a perda dessa queratina da pele, tá? Aí aqui nós temos, ó, a figura da derme, a figura da epiderme, a figura do poro, né, da nossa pele, onde sai a presença do suor, do músculo eretor, e nós temos aqui a figura da glândula sebácea, tá? A glândula sebácea produz o sebo, né, que vai hidratar a nossa pele. Essa glândula sebácea, quando muitas das vezes ela se inflama, ela forma a figura do cravo, tá? Ou seja, querendo ou não, quando essa essa glândula sebácea, ela inflama por algum motivo ou por N fatores, ela produz sebo demais e esse sebo demais ele forma a figura do cravo. Beleza? Vamos continuar aí. Tecido conjuntivo, vamos ver o que se trata do tecido conjuntivo, tá? As células do tecido conjuntivo são afastadas uma das outras, ou seja, elas não têm esse contato íntimo diferente do epitelial, que é uma pregada na outra, tá? Esse espaço entre elas é preenchido por uma substância intracelular, chamada de matriz, tá? Esse tipo de tecido apresenta diversos grupos de células que possuem características próprias, ou seja, nenhuma célula é igual à outra, mesmo dentro desse tecido conjuntivo. Por essa razão, ele é subdividido em outros tipos de tecido. São eles: o tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo e tecido conjuntivo sanguíneo, tá? Ou seja, o tecido conjuntivo ele se divide em 4 grupos. Tecido conjuntivo adiposo, que querendo ou não é o tecido relacionado à gordura, tá? Adiposo vem de tecido gorduroso, ou seja, qualquer tipo de gordura no seu corpo, tecido conjuntivo adiposo, tá? O tecido conjuntivo cartilaginoso, como o próprio nome já diz, vai formar todo e qualquer tipo de cartilagem no nosso corpo, tá? O tecido conjuntivo ósseo, que como o próprio nome já diz, vai formar o nosso esqueleto, e o tecido conjuntivo sanguíneo vai formar o nosso sangue. Nos próximos slides a gente vai trabalhar melhor como é que funciona esses tecidos, tá? Então, bora lá. Tecido conjuntivo cartilaginoso. Como o próprio nome já diz, ele vai formar as cartilagens que nós temos no nosso corpo. Aqui eu coloquei essa fotinha aqui, ó, que está mostrando as cartilagens que, querendo ou não, são visíveis ao olho nu, né? Então, nós temos a cartilagem que forma as orelhas, né? Ou mais conhecido como pavilhão auricular, né? E nós temos aqui a cartilagem que forma a figura do nariz, beleza? São tecidos que, querendo ou não, eles não fazem falta, né, no corpo do indivíduo. Mas que, querendo ou não, eles têm fins de estética e fins para para melhor captar a questão do som, né? E questão melhor captar os sons próximos aqui da nossa face, né? De frente do corpo, do rosto, perdão. Querendo ou não, o tecido cartilaginoso, gente, ele também a gente encontra
esse tecido cartilaginoso aderido às juntas ou às dobradiças articulares do tecido ósseo, né, do nosso esqueleto. Traduzindo em português mais bonitinho, em toda dobra, em toda articulação do nosso esqueleto, a gente encontra cartilagem. Por quê? Essa cartilagem ela vai favorecer o deslizar e a movimentação desses ossos. Por quê? Se fosse osso com osso, automaticamente um osso em atrito com o outro ia lascar o osso, ia quebrar o osso. E querendo ou não, esse indivíduo ia sentir muita dor. Então, automaticamente, ao invés de ser benéfico, ia ser maléfico, né? E acabar causando um prejuízo. Beleza? Não tem quando a gente estrala o dedo, tipo assim, ó. Quando a gente estrala o dedo, o que é isso? Quando a gente estrala o dedo, a gente está quebrando, a gente está separando a cartilagem da falange do dedo. Falanges são cada ossinho desse que formam o dedo da gente, tá? Então, querendo ou não, quando a gente estrala o dedo, estrala as costas, estrala a perna, a gente está quebrando, a gente está... quando eu digo quebrar, é porque é a cartilagem que unia essa falange com essa falange, essa cartilagem ela estava grossa, ela estava dura. Então, quando eu estralo o dedo, eu quebro essa cartilagem e eu faço com que ela se fortaleça de novo. Só que isso tem um prejuízo, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver aí, ó, mas a gente consegue perceber que pessoas que estralam muito o dedo, elas têm a junta das cartilagens aqui dilatada, ela forma essa barriguinha. E querendo ou não, a longo prazo, isso daí pode atrapalhar, né? Ou pode dar uma estética feia no dedo. Agora, para quem não liga, né, são pessoas e pessoas, tá? Aqui, ó, tecido conjuntivo ósseo, como o próprio nome já diz, ele vai formar aqui a questão do nosso esqueleto, tá? Aqui nós temos aqui a formação do nosso esqueleto. Aqui nós temos a questão dos ossos que formam o esqueleto, tá? Então, vamos ver o que ele fala aqui, ó. O tecido conjuntivo ósseo forma os ossos, né? Sua rigidez, a sua dureza, se dá à presença de sais de cálcio na questão do intracelular desse tecido, tá? O tecido ósseo é rígido, especializado na sustentação do organismo, né, do corpo desse indivíduo, e na parte das partes moles e na proteção dos órgãos vitais, como o encéfalo, né, a figura do cérebro, que fica contido na caixa craniana, que é essa calota craniana aqui em cima, tá? Gente, ao contrário do que muita gente imagina, o crânio ele não é um único osso, não, tá? O crânio, eles são placas cranianas, que juntas, encaixadas uma na outra, elas formam a figura do crânio, tá? Não é um osso único, uma caixa única, não, tá? Vamos lá. Excetuando-se os peixes cartilaginosos nos demais vertebrados, esse tecido surge nos locais anteriormente ocupados por cartilagem. O tecido ósseo é componente dos ossos, órgãos que, juntamente com a cartilagem, constituem o esqueleto dos vertebrados. No interior de muitos ossos fica alojada a medula óssea vermelha e também a amarela, que já eu vou falar do que é, tá? Produtora do sangue. Os ossos não são completamente homogêneos, ou seja, eles não são iguais. Muitos ossos são diferentes, como a gente já sabe, e querendo ou não, só de olhar nessa fotinha aqui, a gente percebe que eles são diferentes um do outro, tá? Próximo. Componentes do tecido ósseo. O que a gente precisa ter em mente do tecido ósseo são as células que formam o tecido ósseo. Então, olha só, vamos ver o primeiro tipo de célula óssea. Nós temos a figura do osteoblasto. O osteoblasto é uma célula jovem que ela vai secretar aí uma matriz orgânica conhecida como osteoide ou pré-osso. Ou seja, é o osteoblasto que ele vai começar a produzir a substância que vai dar origem àquele osso, tá? Não tem quando a gente quebra o osso e esse osso precisa calcificar, ou seja, é o osteoblasto que vai trabalhar em cima dessa calcificação, dessa fratura desse osso, tá? Nós temos aqui, ó, a figura do osteócito, ou, né, o osteoblasto maduro, que parou de secretar matriz orgânica. Ou seja, esse osteoblasto produzindo a matriz para formar o osso, ele vai se enriquecer de sais de cálcio. E quando ele se enriquece de sais de cálcio, ele começa a cicatrização, a calcificação desse osso. E quando esse osso ele termina a sua calcificação, aquele osteoblasto se transforma em osteoclasto, porque ele parou a sua calcificação e ele está repleto de sais de cálcio. Tá?
É um osteoblasto cheio de sais de cálcio que se transforma num osteócito, tá? Aí nós temos aqui, por fim, o osteoclasto, que é uma célula gigante multinucleada, ou seja, é uma célula que possui vários núcleos, e ela atua como um macrófago e ela vai absorver o tecido ósseo em processos de remodelação ou, no caso de fratura do osso, aquele osso que fraturou, que lascou, que rompeu, que esfarelou, o próprio tecido ósseo ele absorve esses sais de cálcio na figura do osteoclasto para ajudar na recomposição daquele osso. Ou seja, quando a gente machuca, quando a gente quebra o braço, os fragmentos não são perdidos não, tá? Eles são reaproveitados por esses três indivíduos. Então, o osteoblasto aqui, ó, mais uma vez, o osteoblasto vai se enriquecer de sais de cálcio para calcificar o osso. Quando ele termina de se enriquecer de sais de cálcio, ele se transforma em osteócito. E depois que esse osso ele se quebra, nós temos o osteoclasto, que é uma estrutura celular que ela vai reabsorver esses ossos para ajudar a recompor um tecido ósseo perdido, certo? Ou seja, o nosso corpo ele reaproveita tudo, tá, gente? Aqui, ó, o tecido conjuntivo sanguíneo, tá, gente? Ao contrário do que muita gente imagina, o nosso sangue ele é formado por parte sólida e parte líquida, certo? A parte sólida na figura das células que formam o sangue, tá? Nós temos aqui a célula conhecida como hemácia ou glóbulo vermelho, tá? E essa célula grande aqui, ó, chamada de glóbulo branco ou de leucócito, tá? A parte líquida é chamada de plasma ou simplesmente de água, né? E querendo ou não, esse plasma sanguíneo aqui, ele é rico em água e sais de gordura e proteína, tá? Ou seja, o sangue ele é formado por parte sólida e por parte líquida. Eu não sei se vocês já devam ter percebido, normalmente em filme, quando eles vão fazer, ou até mesmo quando a gente vai fazer exame de sangue, eles colocam o nosso sangue no tubo de ensaio e depois eles colocam na centrífuga, né? E lá na centrífuga, o que acontece? A centrífuga ela vai rodar esse nosso sangue para que a gravidade empurre para baixo a parte sólida. E depois que a centrífuga termina de trabalhar, ele tira lá o tubo de ensaio e na parte de baixo a gente tem aquela parte vermelha, ou seja, que é a parte sólida do nosso sangue, e a parte de cima, aquela parte amarelada, na figura da linfa, que é justamente a figura do plasma, né, perdão, que é a parte líquida do sangue, ou seja, eu separei o sólido do líquido. Tá? Vai promover ali uma decantação do nosso sangue, certo? Aqui, ó, medula óssea. O que acontece? Como o próprio nome já diz, a medula óssea ou medula óssea vermelha, ela está localizada dentro dos ossos, tá? Qual a finalidade da medula óssea vermelha? A medula óssea vermelha, como o próprio nome já diz, ela está relacionada na produção das hemácias, tá? Ou seja, a produção das hemácias, produção de sangue, ou seja, quando o indivíduo se machuca, ou quando o indivíduo doa sangue, ele perde sangue, né? Ou seja, a medula óssea vermelha, ela começa a produzir novos sangues para recompor ou repor aquele sangue que aquele indivíduo perdeu no acidente ou que aquele indivíduo doou, tá? No caso da medula óssea amarela, ela vai ajudar na produção da linfa, tá? E querendo ou não, no armazenamento de gordura do indivíduo, tá? Traduzindo no português mais bonitinho, a medula óssea, gente, ela é mais conhecida como tutano. Não tem quando muitas das vezes os indivíduos eles vão, seja lá na costela, seja lá no osso do frango, o camarada fica lá chupando o osso, ou seja, eles estão se alimentando do tutano daquele indivíduo. Mas traduzindo no português mais bonitinho, o tutano ele nada mais é do que a medula óssea do indivíduo. É ruim? É mal? Pelo contrário, é extremamente rico em gordura e proteína, tá? Porque se eles estão se alimentando do tutano daquele indivíduo, e o tutano é a medula óssea, e se a medula óssea forma o sangue daquele indivíduo, então é um composto extremamente rico em energia e alimento para a pessoa que está se alimentando daquilo ali, tá? Aqui, gente, no tecido sanguíneo, como eu já falei, nós temos as partes sólidas e a parte líquida, né? Então, querendo ou não, nós temos aqui ó, o glóbulo vermelho na figura da hemácia, o glóbulo branco na figura do leucócito e a figura das plaquetas. As plaquetas são essas estruturas aqui ó, que vão ajudar esse indivíduo, quando ele se machuca, quando ele se lesiona, vão ajudar a tampar aquele buraco para evitar a perda de sangue. Por isso que é chamado de plaquetas, porque elas vão tampar primeiro aquele machucado para evitar a perda de sangue.
Depois que as plaquetas tamparam aquele machucado, aí as hemácias vão se dirigir para nutrir aquelas plaquetas e aquelas plaquetas vão se recompor, vão se multiplicar ali, para nessa multiplicação as plaquetas, por sua vez, elas taparem aquele buraco. Então tem a casquinha do machucado, quando a gente machuca, ou seja, é o acúmulo de plaquetas lacrando ali aquele machucado para evitar a perda excessiva de sangue para o ambiente. Beleza? A figura dos glóbulos vermelhos e dos glóbulos brancos, tá, gente? O que a gente precisa ter em mente? Hemácia, gente, é uma célula de transporte. A célula hemácia, né, ou glóbulo vermelho, ela vai transportar nutrientes, água e oxigênio, certo? Por isso que, querendo ou não, ela é chamado de glóbulo vermelho por conta da presença de uma proteína chamada hemoglobina. Essa proteína hemoglobina ela tem o acúmulo de sais de ferro, promovendo o tom vermelho do nosso sangue. Tá? Ou seja, a anemia é a falta de ferro, falta de hemoglobina, falta de pigmento vermelho no sangue. Certo? Já o glóbulo branco são as células de defesa do sistema imunológico, né, do sistema linfático. Nós temos aí a figura do glóbulo branco, mais conhecido como leucócito. Tá? Beleza? Próximo, querendo ou não, voltando, eles atuam na defesa do nosso corpo, né? No ataque bacteriano, no ataque viral, no ataque fúngico, tá? Querendo ou não, eles visam aí ajudar na defesa do nosso corpo, tá? Então a gente deve muito aos glóbulos vermelhos por fazer o transporte desses nutrientes no nosso corpo e querendo ou não, a gente deve aos glóbulos brancos por fazer parte do sistema imunológico e atuar na defesa do nosso corpo contra o ataque desses indivíduos. Beleza? As plaquetas, como eu já disse anteriormente, a função delas é chegar primeiro naquela lesão para evitar a perda excessiva de sangue, tá? Então, querendo ou não, se você faz um exame de sangue e acusa a quantidade baixa de plaquetas, então, querendo ou não, indica ali que você não sofreu nenhuma lesão e você não está perdendo sangue. Ao contrário, se você faz o exame de sangue e ele acusa a quantidade excessiva de plaquetas, se você não tem um machucado externo, né, aparentemente visível, ele indica aí uma hemorragia interna. Então, automaticamente, essa hemorragia interna vai produzir plaqueta para essa plaqueta tampar essa hemorragia interna. Só que, se essa hemorragia não for estancada, você perde sangue dentro de você mesmo, né, fora dos vasos sanguíneos, mas dentro do corpo, e aí, automaticamente, o camarada pode virar óbito. Tá? Aqui, ó, nós temos o tecido muscular, tecido conjuntivo muscular. O que acontece? As células do tecido muscular são denominadas de fibromusculares e possuem a capacidade de se contrair e de alongar. Essa propriedade chamamos de contrabilidade. Só que para que ocorra essa contração, essas células têm um formato alongado e promovem a contração muscular, o que permite realizar diversos movimentos. Aí o que acontece? O tecido muscular pode ser de 3 tipos. Esse tecido pode ser chamado de tecido muscular liso, esse visceral aqui, gente, ó, já é nomenclatura antiga, tá? Então eu vou ensinar aqui, ó, tecido muscular liso. Tecido muscular liso é o que forma os nossos órgãos, tá? O tecido muscular estriado esquelético é aquele músculo que fica grudado, atrelado ao osso, tá? Proporcionando aí a questão do movimento que esse indivíduo vai realizar. E nós temos aí o tecido muscular estriado cardíaco, que querendo ou não, como o próprio nome já diz, é um tecido muscular que vai formar o quê? O coração, tá? Ou seja, é um tecido muscular responsável por contrair, promovendo aí o bombeamento do sangue, certo? Aqui nós temos um exemplo bem prático, ó. O tecido estriado esquelético, tecido muscular esquelético, que é aquele preso ao esqueleto para promover o movimento do indivíduo, tá? Olha só como é que ele funciona aqui, ó, de maneira rápida e voluntária, ou seja, o indivíduo consegue controlar e consegue fazer um movimento rápido, tá? Diferentemente do tecido muscular liso, que o movimento dele é lento e involuntário. Como eu disse lá no vídeo anterior, são o tecido muscular que formam os órgãos, né? E se formam os órgãos, a gente não controla o órgão e ele funciona de maneira lenta, tá? E querendo ou não, por fim, nós temos o tecido muscular cardíaco, estriado cardíaco, e querendo ou não, ele também é de rápida contração, né? Até porque o coração precisa realizar o bombeamento, né? O batimento, e querendo ou não, ele é involuntário, assim, a gente não consegue controlar. Então aqui nós temos os que a gente consegue controlar, e a gente tem os que a gente não consegue controlar.
querendo ou não, são tecidos musculares extremamente essenciais, extremamente importantes aí no desenvolvimento do corpo e ao longo da vida desse indivíduo. Tá? Aqui, ó, nós temos os tipos de tecido muscular. Aí vem aí, ó. O que eu quero trazer para vocês é justamente isso daqui, ó. O tecido muscular liso apresenta contração lenta e involuntária, né, como a gente já trabalhou lá no outro slide. E atua na formação dos órgãos, como bexiga, estômago, intestino e a presença dos vasos sanguíneos. O tecido muscular estriado esquelético, como eu já disse, tem contração rápida e está ligado na movimentação do corpo. O que eu quero trazer para vocês aqui, gente, é justamente esse finalzinho aqui, ó. A contração é um evento fisiológico no qual participam microfibrilas. Essas microfibrilas são proteínas que elas vão ajudar na contração ou no relaxamento do músculo. São chamadas de actina e de miosina, tá? São enzimas que vão trabalhar aí na dilatação e na contração desse músculo, tá? Ou seja, quando a actina ela chega, esse membro estica. Quando a miosina ela é sobreposta, esse músculo contrai, tá? Querendo ou não, tudo isso daí está relacionado com a presença de mitocôndria nessa fibra muscular. Lembra que eu falei lá no outro slide que, querendo ou não, a mitocôndria é uma organela responsável por fazer a troca gasosa e produção de energia, ou seja, o tecido muscular ele é rico em mitocôndria. Por quê? Essa mitocôndria, esse tecido muscular, quando você respira, quando você está na atividade física, você respira incessantemente, né? Ou seja, você está hiperventilando o seu sangue rico em oxigênio, esse sangue vai chegar nesse tecido muscular, esse músculo rico em mitocôndria vai receber esse oxigênio em quantidade, essa mitocôndria vai receber esse oxigênio em quantidade e vai produzir energia para que você consiga realizar aquele movimento por um período de tempo, até que por fim você chega ao esgotamento físico e venha acessar essa atividade. Beleza? Aqui, ó, nós temos um slide que mostra aí a questão da estrutura muscular, tá? Nós temos a parte posterior e a parte anterior do corpo, tá? E aí você, qualquer coisa, você pode pausar o vídeo e você vai ver aí o nome dos músculos, tá? Qualquer coisa, lá na frente você pode pausar o vídeo e voltar no slide para ver aí o nome dos músculos, tá? Querendo ou não, aqui, ó, nós temos os vários músculos diferentes que formam aí o sistema da questão do tecido muscular. Beleza? Aqui, ó, nós temos o tecido nervoso, tá? Que, querendo ou não, ele é um tecido de extrema importância, tá? É através dele que a gente consegue realizar os movimentos, é através dele que a gente consegue ter a figura do raciocínio, de perceber o ambiente ao nosso redor, tá? Querendo ou não, muita gente não dá devida atenção ao sistema nervoso, né? Acha ele pouco funcional. Mas o pessoal, por ignorância, não sabe, não tem em mente que o sistema nervoso ele é de extrema importância para a gente, tá? Então vamos lá, olha só o que o texto traz para a gente aqui, ó. A maioria dos animais pluricelulares relaciona-se com o ambiente de forma dinâmica, recebe diferentes tipos de estímulos e elabora sofisticadas respostas a esses estímulos, tá? Seja esses estímulos baseados nos 5 sentidos, tá? Na visão, no tato, no olfato, no paladar e na audição, beleza? A percepção de luz na figura da visão, da temperatura na pele, dos sons do ouvido, da química do nariz e da boca, tá? E dos vários tipos de toque, assim como na interação dos setores componentes do organismo pluricelulares, que ficam ao cargo de uma fascinante tecido de relação, que no caso é o tecido nervoso. As células do tecido nervoso são chamadas de neurônio, tá? No próximo slide ali a gente vai ver como é que funciona o neurônio. É uma das células mais bonitas que eu acho, tá? Todas elas são bonitas, mas eu particularmente gosto dos neurônios, que são capazes de receber estímulos e conduzir informações para outras células, promovendo o que a gente chama de impulso nervoso, tá? Vamos lá no outro slide ver como é que funciona isso daí na prática. Aqui, ó, nós temos a figura do neurônio. O neurônio ele é dividido em 3 partes, tá, gente? Essa parte aqui, ó, onde a gente consegue ver essa ramificação aqui, é chamada de corpo celular. Essa parte comprida dele, que vai até aqui na ponta, é chamada de axônio, tá? E essas ramificações na ponta dele aqui, ó, são chamadas de dendritos, tá? Ou seja, eles são os responsáveis por fazer a comunicação nervosa de um neurônio com outro neurônio, promovendo aí a transmissão e a comunicação do impulso nervoso, tá? O chamado de impulso nervoso, tá? Próximo.
O revestimento isolante. O axônio do neurônio, gente, ele é formado por uma camada de gordura, tá? Né? Aquele corpo do axônio lá, ele é revestido por uma camada de gordura chamada de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela serve como um isolante desse axônio para que esse axônio, caso ele entre em contato com outro axônio de outro neurônio, não venha causar um curto, que é o chamado de ataque epilético, tá? Ou simplesmente de crise, ou simplesmente chamado de convulsão. Para que isso não ocorra, esse axônio ele é envolto nessa camada de gordura chamada de bainha de mielina. Tá? E quando esse impulso nervoso ele atinge o neurônio, olha só aqui, ó, esse impulso ele entra no neurônio, atravessa o corpo celular e atravessa o axônio. A transmissão do impulso ela é unilateral, ela é apenas em um único sentido, tá? Ela não vai e vem em vias contrárias, não, tá? Ou seja, o impulso nervoso ele é unilateral, ele entra de um lado e sai do outro, ele entra de um lado e sai do outro. Então ele entra de um lado e sai do outro, então ele vai entrar aqui, ó, no dendrito, atravessa o corpo celular e atravessa o axônio e vai sucessivamente através dos outros neurônios. Olha só o slide aqui. Ó. Nós temos o dendrito, nós temos a entrada da informação, né? A informação entrou aqui. Então, essa informação entrando aqui, ó, passa pelo dendrito, passa pelo corpo celular, axônio, e através do dendrito entra no dendrito do outro neurônio. Entrou no dendrito do outro neurônio, corpo celular, axônio, dendrito. Dendrito do outro corpo celular, axônio, dendrito. Dendrito do corpo celular, axônio, dendrito, e assim sucessivamente. Beleza? É assim que você consegue dar um comando. Por exemplo, quando você estica o braço, né? É assim que você consegue dar um comando lá no dedinho. Ou seja, você deu um comando no cérebro. Então, esse comando foi corpo celular, sonodendrito, corpo celular, sonodendrito, né? Do tecido nervoso, até chegar lá no seu dedinho. Chegando no seu dedinho, você consegue promover a contração do dedo. Certo? Próximo. Aqui, gente, nós temos uma curiosidade chamada de sinapse nervosa. O que seria essa sinapse nervosa? Aqui, ó, nós temos um encontro de... Deixa eu mudar de cor aqui. Ó. Aqui nós temos um encontro de vários dendritos, tá? E nesses vários dendritos, ó, como vocês conseguem perceber lá no fundo, ó, esses vários dendritos, eles não se encostam, tá? Eles não encostam no outro, beleza? Lembra que eu falei da bainha de mielina no axônio? Ela evita que haja o que a gente chama de convulsão. Se um dendrito encosta no outro, causa convulsão. Então, no sistema nervoso, na comunicação nervosa, os dendritos eles nunca encostam um no outro, eles ficam com uma brecha, né, com uma fenda. Essa brecha, essa fenda, é chamada de sinapse nervosa. E quem é que faz, quem é que preenche essa sinapse nervosa é o que a gente chama aí, ó, de neurotransmissores, tá? Esses neurotransmissores, eles vão fazer a comunicação de um neurônio com outro neurônio, beleza? Aí aqui, ó, nós temos uma foto, tá? Como é que mostrando aí como é que seja como que ocorre a transmissão do impulso, tá? Então, querendo ou não, nós temos aqui, ó, neurônio pré-sináptico, né? Aí nós temos aqui, ó, a entrada do impulso e olha aqui, ó, o impulso percorrendo o outro aqui, ó. Beleza? E a gente consegue perceber aqui, ó, o pré-sináptico e o pós-sináptico, tá? A entrada e a saída desse impulso nervoso. Beleza? Aqui, ó, nós temos a questão dos órgãos, tá? Aí aqui nós temos aqui, ó, várias representações de como que funciona aí, ó, a questão dos órgãos no corpo humano, tá? Aí nós temos aqui, ó, glândula, nós temos tecido de condução, nós temos tecido de vascular, órgãos e as estruturas do nosso corpo, tá? Aí vamos ver aqui, ó. Os tecidos também se agrupam em nosso organismo. Um agrupamento de tecido interage e formam os órgãos. Esse, no caso aqui, ó, nós estamos falando do estômago. O estômago, por exemplo, é um órgão do corpo humano. Nele, podemos reconhecer a presença do tecido epitelial e dos músculos, entre outros. Esquema mostrando diversos órgãos do corpo humano. Então, gente, querendo ou não, traduzindo no português mais bonitinho,
As glândulas, os tecidos e os órgãos, eles só têm a sua atividade graças ao sistema nervoso. Porque o cérebro lá em cima, o cérebro manda a informação através do sistema nervoso, o sistema nervoso atinge os órgãos que ele tem que atingir, e aí cada órgão vai exercer a atividade que o cérebro manda. Beleza? Por isso que a gente, não sei se vocês já perceberam, nós temos dois tipos de morte. Nós temos a morte por falência múltipla de órgãos e nós temos a morte por morte cerebral, né? Ou seja, professor, pode acontecer do indivíduo ter uma morte cerebral, mas os órgãos ainda estarem em funcionamento? Sim. Nesse caso, o cérebro para, mas os órgãos ele ainda continuam em atividade. Mas essa atividade é por curto prazo de tempo, tá? Elas não vão funcionar eternamente, até porque o cérebro que comanda isso daí. Esses órgãos eles vão funcionar enquanto eles tiverem reserva de energia. Eles vão funcionar ali até queimar essa reserva. Depois que essa reserva acaba, aí sim ocorre a falência, tanto cerebral quanto a falência múltipla de órgãos. Mas é nesse caso de morte cerebral que os órgãos ainda ativos é que ocorre essa questão do transplante de órgãos, né, a doação de órgãos. Agora, onde se trata de uma falência múltipla de órgãos, ou seja, os órgãos simplesmente pararam, a gente pode tentar um transplante e uma reanimação desse órgão, mas caso contrário, esse órgão ele já é descartado e para doação ele não serve mais. E esse cérebro pode ainda estar ativo? Pode estar ativo, só que aí vai o estado vegetativo, né? O estado de coma. Então, querendo ou não, para fins de convivência, qual é a finalidade de você manter um indivíduo que o corpo dele não funciona, mas o cérebro também está intacto? Mas é a mesma coisa do outro. Esse cérebro ele vai ficar ativo, mas até ele queimar suas reservas. Uma vez que os órgãos já estão parados, esse cérebro ele vai queimar suas reservas de energia, até que por fim ele também para e aí tem morte decretada, morte declarada. Tá? Próximo. Aqui, ó, nós temos a figura dos sistemas, tá? Como eu já falei para vocês, células formam tecido, esses tecidos formam os órgãos. Os órgãos, quando eles interagem com outros órgãos diferentes, nós temos a questão do sistema, tá? E esses sistemas, quando eles se associam para que juntos eles formem um organismo, então vários sistemas juntos, trabalhando em equilíbrio, eles vão manter aí esse corpo funcionando num ritmo, né, normal, um ritmo dito saudável, e aí por fim esse indivíduo ele vai ter o seu ritmo de vida até que alguma coisa venha a parar esse ciclo. Tá? Aqui ó, nós temos uma representação de alguns sistemas, tá? No caso aqui o sistema respiratório, a figura do alvéolo pulmonar, nós temos aqui a vascularização desse tecido pulmonar. Vascularização, gente, nada mais é do que o recebimento de sangue num tecido, por exemplo. O tecido pulmonar, né, o sistema pulmonar, ou mais conhecido como sistema respiratório, ele é bastante vascularizado, ou seja, chega bastante sangue nele, porque é nele que ocorre a troca gasosa. Tá? A nossa pele é um tecido vascularizado, porque, querendo ou não, precisa chegar sangue na nossa célula para que a gente tenha a percepção do tato. Diferentemente do tecido cartilaginoso, que são tecidos não vascularizados, ou seja, são tecidos que não recebem sangue. Tá? A figura da unha, tecido não vascularizado, tá? O pelo, tecido não vascularizado, beleza? Então, vascular recebe sangue, avascular não recebe sangue, beleza? Próximo. Aí aqui, ó, nós temos, resumindo, o nosso corpo é possível identificar diferentes níveis de organização que atuam nos processos vitais de funcionamento do corpo desse indivíduo, tá? Podemos resumir essa organização por meio do seguinte esquema. Aí tem um conjunto de células formam um tecido, esse tecido forma um conjunto de órgãos, esses órgãos interagindo com outros órgãos formam um sistema e esse sistema forma um organismo, certo? Aí agora vem uma continuação aqui, ó. Quando eu tenho indivíduos de mesma espécie, a gente forma o que a gente chama de população, certo? População são indivíduos de mesma espécie, indivíduos iguais interagindo no mesmo lugar, beleza? Esse conjunto de populações diferentes vivendo no mesmo lugar, a gente chama de comunidade, certo? Ou seja, comunidade é o conjunto de várias populações diferentes convivendo no mesmo lugar. Agora, várias comunidades vivendo no mesmo lugar, elas vão formar o que a gente chama de ecossistema,
vários ecossistemas juntos, como por exemplo o ecossistema aquático, o ecossistema terrestre, vão ter aí vários indivíduos vivendo nesse ecossistema. Então, vários ecossistemas espalhados pelo nosso planeta, a gente tem a camada do planeta Terra chamada de biosfera. Beleza? Que é a camada de todo e qualquer indivíduo. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, nós temos a figura do nosso exercício, tá? Eu vou pedir para vocês darem pausa no vídeo de novo e tentem responder essa atividade, tá? Aí depois você volta, dá play de novo que a gente corrige, beleza? Vai lá, dá pausa aí. Bem, eu imagino que você tenha pausado o vídeo, tá? Então vamos responder aí, ó. Quando ele fala assim, ó, número 1, ele diz assim, ó, cite o nome do tecido cuja característica fundamental é a existência de diferentes tipos de células imersas em abundante material extracelular chamado de matriz. Bem, isso daqui, se eu não me engano, eu falei lá no primeiro ou no segundo slide, tá? Então ele está te pedindo o nome do tecido. O nome do tecido é o tecido conjuntivo, tá? Número 2, ele fala assim, ó, cite 2 componentes fundamentais do tecido sanguíneo. Gente, é uma demais. Tecido sanguíneo, 3, vamos lá. Hemácia, glóbulo branco, plaqueta. Beleza? Aqui, ó, número 3, ele diz assim, ó, são componentes de um neurônio típico, ou seja, são partes que formam um neurônio. Então, assim, ó, dendrito, corpo celular e neuroglia? Não. Corpo celular, dendrito e axônio? Sim, letra B. Então, já está certo aqui, ó, 3B, vou nem ler o resto. Beleza? Qualquer coisa, volta lá no slide do neurônio, que lá no neurônio eu fiz um esqueminha para você, tá? Próximo. Aqui, ó, número 4. Responda a questão relacionando corretamente o tipo de tecido à descrição enumerada abaixo. Aí, vamos lá. Ele diz bem assim, ó. Tecido epitelial. Então, o que é um tecido epitelial? Aí eu vou procurar aqui, ó, no número 1, no número 2, no número 3 e no número 4, qual é a característica do tecido epitelial. Então, nesse caso aqui, ó, ele diz assim, ó, tecido epitelial formado por células altamente especializadas, responsáveis pela regulação interna do organismo? Não, não é essa célula. Reveste as superfícies articuladas? Não, também não. Tecido de revestimento formado por uma ou mais camadas de células sem vascularização? Sim, número 3. Então, aqui ó, já é o número 3. Tecido nervoso. O que é o tecido nervoso? Bem, o tecido nervoso, olha só, é um tecido formado por células altamente especializadas, responsáveis por regulação interna do organismo e coordenação funcional? Sim. Ou seja, se ele vai coordenar o ritmo de funcionamento do meu corpo, só pode ser o tecido nervoso. Então, aqui já é 3, 1. Tá? Tecido muscular. Se já foi o 3 e o 1, então a gente já elimina. Então, ficou só o 2 e o 4. O 2 não é, então, automaticamente vai ser o 4. Tecido muscular, actina e miosina, proteínas responsáveis pela contração muscular, né, são abundantes nesse tecido, ou seja, número 4. Então já é 3, 1, 4. E por fim, só restou o tecido número cartilaginoso, né, que é o tecido número 2. Reverte superfícies articulares, facilitando o movimento e amortecendo choques mecânicos. Então ficou aqui, ó, 3, 1, 4, 2, letra B. Beleza? E o número 5 aqui, gente, é a repetição do número 4, tá? 3, 1, 4, 2. Beleza, gente? Tranquilo aí? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, vocês podem assistir o vídeo de novo, tá? Ou qualquer coisa a gente pode debater aí depois, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, até a próxima.